Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 23 de fevereiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a presença do analista Carlos Martins, Bom dia. também proprietário da Trader Gráfico. Aliás, por sinal, como a gente tinha comentado, né, meu primeiro gráfico de análise técnica aqui no Brasil, quando eu comecei a operar, fazer trades, né, eu procurei um gráfico que tivesse o indicador do Alexander Elder. E por acaso, olhando na internet, vi que o Trader Gráfico tinha o indicador, eu não me lembro mais, mas provavelmente deve ser o Elder Ray. Acho que era o Elder Ray, era do livro do Elder, né? Exatamente. E você falou para mim que também leu o livro do Alexander Elder e resolveu fazer a plataforma justamente para colocar o indicador, né? Foi, para fazer a mesma coisa, para ver o indicador do Elder Ray, para olhar eles nos gráficos e analisar. Legal, swing. Legal. Bom, vamos falar um pouco de mercado, né? A gente teve uma alta aí, como a gente muito tempo não via, o mercado tentando reverter uma tendência que inicialmente era de baixa, e foi de baixa durante todo o mês de janeiro, o mercado caiu com bastante força. A gente começou a ganhar força a partir do final do mês, juntamente com a alta, depois de uma forte queda, né, com um pouco de alta do preço do petróleo. O petróleo que vinha em queda muito forte começou a dar um repique. O mundo inteiro que via caindo também passou a dar um repique. Estados Unidos caiu muito forte, Europa caiu forte, Japão caiu forte. E ontem a gente já imaginava uma abertura com uma forte alta, né? Então, quando a gente estava aqui fazendo o programa ontem, o índice futuro estava subindo cerca de 2%. Só que a gente teve um ingrediente ontem que a gente não tinha tido esse ano ainda, que foi o ingrediente, a variável interna, né? Então, até então, as notícias, especialmente vindo da parte política, estavam paradas, justamente porque o Senado estava de férias, a Câmara estava de férias. A gente desacostumou, né, com as notícias políticas. Exato, essa variável passou a não ser muito importante, mas ontem a gente teve aí a 23ª fase da Operação Lava Jato, que acabou trazendo aí uma espécie de euforia para o mercado, porque se aproxima mais da atual gestão que controla aí a política brasileira, e o pessoal viu que aumenta a possibilidade do impeachment, enfim, vai entender cabeça de investidor, né? Então, só com essa possibilidade o mercado subiu com muita forte. As empresas que mais sofrem, inclusive, tiveram uma forte alta, né? Mais sofrem com essa queda na economia, né? Que foram os bancos e também as empresas estatais, né? Então, ontem a Petrobras, por exemplo, subiu cerca de 14%, algo que a gente não via há muito tempo. Foi por conta da alta do petróleo. Cara, petróleo subiu várias vezes, aí mais de 5, 6%, a Petrobras não conseguiu reagir. E essa reação aconteceu ontem justamente com essa evolução das investigações aí, né, da Lava Jato. Né? Eu sou otimista para o futuro, né? Exatamente. Bom, passou aquele turbilhão ontem, hoje a gente tem uma abertura do nosso mercado futuro apontando para uma queda aí de 0,5%. Depois de uma alta de 4,5%, 0,5% de queda não é tão ruim, né? Então, é uma correção esperada, né? Uma correção esperada. 4% no dia. Exatamente. E a gente tem aí o mercado externo, perto do 0 a 0. Se por um lado as bolsas na Europa e na Ásia trabalharam com um pouco de queda, o futuro americano praticamente no 0 a 0. Então a gente tem uma abertura diferente do que tivemos ontem, hoje uma abertura muito mais estável, né, próxima do zero aí, diferente do que foi ontem, perfeito? Bom, a gente separou no estudo de domingo aí várias ações para compra e para venda, claro, né, com a alta de 4,5%, as ações que dispararam a compra foram exatamente, as ações que dispararam, né, foram exatamente as de compra. Tem uma única ação, e aí se puder mostrar minha tela aqui, a Equatorial aqui rompeu o topo histórico, mas fechou bem feia, né, fechou com uma espécie de estrela cadente aqui, a gente, enfim, entrou na compra com ela porque ela esteve acima do nosso preço. Mas em compensação, o BBDC fechou muito bem, a EZTEC também fechou bem próxima do nosso preço, também no rompimento. A Natura deu show de bola e fechou bem acima do nosso preço de entrada, e a BR Malls também fechando aí nosso preço de entrada, né? E o resto foi mercado intraday. Ontem a gente fez duas boas operações no intraday, uma em dólar na venda e uma no índice na compra. Ontem a gente nem operou ações, acabou ficando aí um pouco mais com o mercado intraday. Né? Dólar na venda e o índice na compra ontem foi... Deu sorte, né? Porque não necessariamente esses dois mercados andam de forma oposta, né? Ontem a gente deu muita sorte de pegar aí. Forte, né, ainda. Mas primeiro a gente pegou a operação no dólar. Quando a gente estava quase encerrando a operação, foi que a gente entrou na compra do índice. Então não aconteceram as duas operações ao mesmo tempo.
Bom, depois de dito isso, eu queria aí passar a fazer análise de papel e já que todo mundo está perguntando, vamos começar com Petrobras. Aliás, vou pedir para você falar um pouco sobre Petrobras também. Claro. Vamos colocar meu gráfico aqui. Muito bem, a Petrobras, ela tinha uma linha de força forte aqui no 4,81, né? A gente pode perceber nitidamente que para cima do 4,81 a gente vem engatando aqui aberturas e fechamentos bonitinhos, para baixo do 4,81 a volatilidade fica extrema, até bater no 4,12, né? A gente tem uma faixa aí de indefinição muito grande, ela monta um retângulo bem bonitinho aqui, direitinho, e não engata mais aberturas e fechamentos. Daí ontem, com essa alta de 13%, ela passa para cima de novo dos 4,81 e tende a engatar de novo essa lógica aqui do gráfico mais fluido, né? Menos volatilidade entre aberturas e fechamentos, o gráfico vai parar de andar de noite, né? Quando o pregão está fechado. Agora a gente tem o 5,32 como resistência forte, tá? E o 4,81 vai funcionar como um suporte forte. A Petrobras deve ficar aqui no meio desses dois, mas se ela conseguir passar acima do 5,32, ela abre uma possibilidade de voltar a tocar lá na casa dos R$6. Deixa eu só mostrar meu gráfico aqui, o Carlos. Olha só, eu durante muito tempo tracei esse retângulo que você está falando. A diferença é de 5 centavos. Eu achava que tinha que romper os 4,85, que era o ponto mais importante, mas é por ali, né? A análise técnica é sempre uma região, né? Do Fibonacci mesmo. Exatamente. Então, olha só, eu até imaginei que se ela perdesse esse fundo aqui, daria para a gente uma boa possibilidade de venda, né? Mas ela acabou ganhando força e rompeu essa parte de cima. Esse 4,12, a primeira vez que ele bateu no 4,12, era o $1, né? Foi quando o dólar estava 4,12 nesse dia e por alguns momentos ela chegou a valer menos de $1. Foi o suportão forte dela aí. Pois é, né? Que coisa, né? Imagina quando a gente imaginou que Petrobras Petrobras ia valer $1, né? Mas enfim. E só que ontem ela acabou rompendo esse ponto. Eu tinha falado que a gente não fez nenhuma operação de ações, né? Mas eu já nem estava na sala mais, eu pedi para o Aliakin falar para o pessoal de compra no rompimento de 4,85 aqui de Petrobras, porque estava realmente muito bonito. Para o swing trade só me interessava a venda. Eu não gosto ainda do gráfico diário, eu não acho que ainda já tem um gráfico diário bonito, né? O 4,12 no suporte é uma venda muito forte, né? Até pelo valor sentimental que ela tem lá de valer $1 naquele dia. Então é um bom ponto de venda, eu também concordo com isso. Para cima, eu acho que realmente ela precisa passar acima dos 5,30 para a gente tentar começar a se animar um pouco mais, né? Beleza. Deixa eu fazer uma análise também. Tem muita gente pedindo Pomo 4, Edi, Pomo 4, estou comprado após o balanço. O JL Poar está pedindo Pomo 4 também, por gentileza. Então deixa eu dar uma olhada aqui em Pomo 4 e depois eu vou pedir para você falar um pouco de Vale também. Olha, esse gráfico meu ficou esquisito. Vamos lá. Então, olha só, né? O que eu gosto muito aí de falar com vocês, né? Toda vez que você tem uma subida e depois um recuo aqui na média, a gente tem duas opções. A gente pode pegar assim que o primeiro candle faz máxima e mínima maior, né? Então muita gente gosta de comprar quando esse candle faz máxima e mínima maior, e eu gosto de comprar quando você tem um rompimento do pivô do gráfico de 60, ou seja, durante a correção do diário, né, o gráfico de 60 minutos ainda está em consolidação. Então eu gosto de descer para esse tempo gráfico justamente para olhar isso aqui, tá? Aqui eu já percebo que a gente consegue traçar para Pomo 4 um retângulo, tá? E olha só, se tiver o rompimento do fundo, a tendência de baixa continua no gráfico de 60. No entanto, se você tiver o rompimento dessa região de 2,13, a gente vai ter o início aí de uma subida ou de uma provável subida aí no gráfico de 60 e, portanto, vai ser a hora de pensar em compra. Então, para quem não comprou ainda, compra em Pomo 4, obedecendo o gráfico diário, acontece no rompimento de 2,13. E para quem está comprado, eu acho que o stop tem que ser abaixo de R$2. Ou seja, abaixo disso, o gráfico de 60 continua em tendência de baixa, não vale a pena ficar nessa operação aí de Pomo 4. Perfeito? Bom, você consegue dar uma olhada em Vale também? É outra que tem aí uma subida muito, muito forte, né? A Vale, ela tinha uma região aqui de indefinição que eu tracei, né? Do 6,76 até o 7,80. O 7,80 foi uma resistência forte, né? Está baseado sempre no patamar do Fibonacci que veio aqui de trás, né? As relações vão se mantendo, ela vai caindo de preço, a gente foi baixando aqui o Fibonacci. Com essa subida acima do 7,80, ela montou duas projeções, né? Uma no 8,84, que era a primeira resistência, onde ela bateu aqui, até montou uma estrelinha cadente
e depois acabou fechando um gap que tinha deixado aberto aqui só. E a outra era justamente no 9,48, né? Ontem a gente chegou até 9,44. Então, esses poucos centavos, né? Eu costumo dizer que quando a gente chega muito perto de uma linha e não bate nessa linha, o gráfico fica com aquele negócio na cabeça, ele fica tentando chegar. Então, esse 9,48 ainda está em aberto, ela deve estar muito perto, ela deve passar aqui, e se ela passar para cima, ela pode vir até o 10,52. 10,52 seria o limite para esse movimento e também seria uma resistência forte de um possível ombro-cabeça-ombro invertido, né? Se a gente olhar aqui do jeito que ela está desenhada, o 10,52 pode ser a linha de pescoço de um ombro-cabeça-ombro invertido, que só vai se confirmar depois se ela fizer mais um fundinho na casa dos 9,50, né? Ela está na metade de uma possível figura, mas por que eu estou falando da possível figura? Porque hoje não tem nenhum sinal forte para a gente entrar. Se ela realmente montar esse ombro-cabeça-ombro invertido aqui, a gente vai ter um sinal forte no rompimento do 10,52 para compra. Legal. E você sabe que eu não consegui encontrar um bom ponto de compra para Vale no gráfico diário, né? Então, apesar dessa subida toda dela, eu sempre mantenho a minha estratégia porque, enfim, é nela que eu confio, ela que eu testei. Enfim. E ela anda muito forte, né? Ela pula 5%. E ela andou muito forte e ofereceu excelentes operações no gráfico de 60. Então, aqui nesse mesmo programa, a gente mostrou pelo menos umas 3 operações. Olha, eu não gosto de operar 60 minutos, mas a condição de Vale é comprar agora, stop aqui e tudo mais, e ela realmente foi. E acabou que eu não consegui fazer essa indicação justamente porque o gráfico diário não me deu essa possibilidade. Mas eu acho que, olhando o teu gráfico, eu acho que tem razão. Ali, se tiver aí um ponto perto desses 10,50 que seja um ponto de recuo, a gente pode ter aí uma boa chance de pegar uma reversão de tendência no diário. Se ela montar a figura, né? Montando a figura. Senão a gente não consegue analisar. Você consegue operar no day trade, mas para analisar fica atrasado, né? Ela anda muito rápido. Né? Exatamente. No gráfico diário fica difícil. Eu vou pegar outro ativo aqui que também tem bastante pedido. Eco Rodovias, Ecor 3. O pessoal está comprado, falando em reversão de tendência. Eu acho que, como a gente falou ontem para vocês, vamos manter o mesmo discurso e não ficar empolgado porque subiu, né? A Eco Rodovias tinha uma grande consolidação no gráfico de 60, mas com viés altista porque ela tem no gráfico de 60 minutos topos e fundos ascendentes. Então dava compra para ela no ponto em que estava, com stop aqui abaixo de 3,96. Como ela subiu bastante ontem, eu acho que já dá até para trazer esse stop no rompimento de 4,22 e dá para pensar uma entrada no ativo se ela romper esse topinho aqui que é 4,42 com stop abaixo de 4,22, ou seja, você consegue usar esse fundo aqui para colocar o seu stop, perfeito? Esse topo aí tá bonito. Tá bonito, muito bonito, mas ainda não acho que é uma operação de gráfico diário, né? Então, Carlos, eu gosto muito do difusor, né? Então, para mim, reversão com tendência, com força, acontece quando o difusor está cruzado para cima. Como a gente não tem ainda essa condição, eu prefiro, para o meu estilo de operação, para swing trade de verdade, esperar um pouco mais, né? Bom, para quem gosta do gráfico de 60, estão aí os pontos. E aí eu queria que você falasse um pouco de CSNA e Gerdau. Tem muita gente perguntando aí, principalmente de Gerdau, mas CSNA também. Tá. Vamos ver se a gente fala um pouco dela. Tudo bem. Estou aqui com o meu gráfico já na CSN. A CSN deixou um fundo bem nítido aqui para trás, né? E esse fundinho eu achei legal porque tirando uma pequena queda mais forte que ele teve aqui, ele fez um formato arredondado, que é o famoso fundo arredondado que aponta para cima mesmo, né? E a gente teve a CSN subindo aí nos últimos 20 dias nada menos do que 60%. Tá? Então, entrar na compra num papel que já subiu 60% e que está aqui dentro de uma nítida área de retângulo, né? Grandão, mas uma área de retângulo de definição, quer dizer que ela tem agora resistências muito fortes que vão começar a aparecer na casa dos 5,80, né? Ela já está no 5,12. Então, a CSN, eu tenho uma leitura dela que nessa região que ela está aqui, ela vai começar a sentir muita dificuldade de continuar subindo, tá? Ela pode até corrigir e tal, mas ela tem uma área de atuação grande dos 4,44 aqui até os 5,50 mais ou menos, são 23%. É um papel para tomar bastante cuidado. Beleza, ótimo. Bom, na Gerdau? Na Gerdau também, desculpa, eu esqueci. Então, a Gerdau está num movimento um pouco diferente da CSN, né? Ela tem as resistências muito mais para cima aí, ela tinha uma projeção nos 3,33, tá? Que já foi atingida, e ela vem rompendo as linhas de tendência, né? Ela tinha várias linhas de tendência aqui de Fibonacci apontando para baixo,
e ela vem rompendo e vem segurando aqui na linha de tendência. A gente consegue ver, né, que ela está respeitando aqui esses percentuais do Fibonacci, e agora a gente tem o percentual, a região do 407 até o 452 para ela se movimentar. Se ela conseguir passar acima do 452 e dessa linha de tendência também de baixa do Fibonacci está nos 440, mais ou menos nos 450 mesmo, se ela conseguir passar para cima disso, ela pode abrir um ponto de retorno até os 5,26. Mas do jeito que ela está aqui, ela está ainda travada entre o 452 e o 407, tá? Não tem uma operação definida antes dela romper os 450 para cima. Legal. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui de dois ativos. PSSA3, tem muita gente pedindo, acabou de fazer um novo fundo no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos ainda está fazendo uma primeira onda 1, tá ok? Ontem a gente mostrou esse topo aqui como sendo um topo que poderia ser interessante, mas nem para o gráfico de 60, até mais para o gráfico de 15 minutos, né? Enfim, foi rompido. Se você entrou na operação, tá ótimo, stop aí abaixo desses 24,10, tá? Outro ativo que muita gente pede é CEMIG 4, e CEMIG 4 ela tem aí uma condição bem lateral, já há bastante tempo, mas tem condição de reversão, já que o difusor de fluxo está virado para cima. Então eu acredito que vai ficar muito interessante para compra no rompimento de 6,39. Porém, até estou falando aí também para o Lambari, né, que está comprado em CEMIG, não dá para ter um stop muito próximo, tá? O CEMIG vive dias de alta volatilidade, então eu acredito que muito mais interessante seria colocar um stop, entrar com capital menor e colocar um stop mais longo para deixar o preço trabalhar, perfeito? Mas de qualquer forma, o ponto de compra em CEMIG é no rompimento aí desses 6,39, 6,40. Carlos, só para falar do pessoal, você está usando a plataforma Trader Gráfico, que foi um software que você desenvolveu. Você começou com esse software em 2007, é isso? 2005. 2005, poxa vida. 2005, já tem 11, vai fazer 11 anos esse ano a plataforma, está aí há muito tempo no mercado. E agora a gente faz muita parte de análise, mas faz também muita parte de robô, né? O robô é uma coisa que muita gente gosta, né? É claro que não é fácil você desenvolver a sua metodologia, aliás, você desenvolver a sua metodologia é muito mais fácil de colocar ela no robô para rodar perfeitamente, mas quem consegue fazer isso acaba ganhando tranquilidade, porque você deixa de lado aí o aspecto emocional, quer dizer, o robô que é algo rápido, mas muito burro, né? Ele só executa o que a gente pede, ele não tem nenhuma... Se você pedir direito, ele executa direito. Ele executa direito. Legal. Mas dá para usar também robôs de outras pessoas que ficam disponíveis lá, a gente mesmo tem vários robôs gratuitos que o cara pode usar dentro da plataforma e pode programar, claro, a sua regra, né? Se você tem uma regra aí de compra e venda, você pode programar lá e ele executa sem emocional, que é muito bom. Legal. Bom, o Trader Gráfico está disponível dentro da plataforma da XP. Eu queria mostrar para vocês aqui aonde. Deixa eu ver se eu volto aqui. Bom, então aqui na área de ferramentas e serviços, você aqui vem autorização de roteamento. Você tem aqui, portanto, o Trader Gráfico. Para você baixar a plataforma, né? É só vir aqui neste site. Então deixa eu aqui abrir uma nova guia, que é o site do Trader Gráfico. Você vindo aqui, você consegue comparar as versões que a gente tem, né, que você tem. São versões que variam de R$ 49,00 por mês até 2.512. Eu te perguntei por que tanta diferença aqui, você me explicou que isso aqui é muito mais completo, trabalha com DMA, TH... A versão de 2.512 ela inclui estratégias próprias nossas que são para rodar no mercado, então o cara não precisa nem analisar, né? Ele analisa se quiser. Ela funciona praticamente sozinha. A versão de 49 já é isso que a gente está fazendo aqui, gráfico diário para análise manual. Legal. E para quem quiser fazer um teste de 30 dias, é só clicar aqui em testar agora, você vai baixar a plataforma. E claro, se quiser rotear pela XP, você vai vir aqui depois em ativar o roteamento, você vai receber e-mail. Todas as versões têm o roteamento de ordens pela XP. Todas elas. Legal. Bom, então muito bom. Vamos continuar aqui. Eu já vou pedir para muita gente pedindo BBDC4. Foi um call meu de compra ontem. BBDC4. E de certa forma aí eu queria ver aí quais são os pontos aí que a gente tem que dar atenção no papel. Muito bem. Tá aqui na tela já. O BBDC4 a gente tem até um Fibonacci pequenininho colocado aqui, né? Foi o ponto de força aqui que o gráfico encontrou, que também está com um sinalzinho de compra, né? O 2081, não sei se foi o mesmo ponto que você... Não, a gente comprou um pouco antes, a gente comprou, só deixa eu te mostrar aqui, a gente comprou em 2028. Tá. Acabou pagando alguns centavos a mais porque ela abriu e acho que pagamos 20,40, né? Porque ela não legal, desceu deu uma compra antecipada. Porque ele está com um pequeno sinal de compra no 2081 e se a gente vier aqui e fizer um espelhamento de projeção, a gente vai pegar uma projeção de preço até o 21,94. Né? Ela que deu uma
uma passada lá por baixo, né? Ela deu uma vasculhada lá na casa dos R$17, agora dá essa retomada forte. Eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o horizonte da operação que a gente vai fazer de um gráfico que já subiu muito, né? Ela subiu 20%, então agora ela teria um horizonte pequenininho, né? Tipo uns 5% de projeção aqui pelo meu gráfico, tá? Com um stop na casa mais ou menos dos 19,67. Bom, o meu stop está um pouquinho abaixo disso, né? Mas é tudo você muito entrou parecido. Um pouco antes também, né? Entrei um pouco antes, então dá para você brincar um pouco com isso. Também acho que o mercado está bem esticado, imagino que daqui a pouco vem uma correção. Tomara que seja já com mudança de stop nela para a gente já sair com ganho, né? A gente tem muita leitura que tem muito investidor estrangeiro otimista que o Brasil está muito barato em dólar, né? E os brasileiros não estão tão otimistas assim. Talvez com a Lava Jato o brasileiro ficando mais otimista junto com o estrangeiro que já estava comprando, a gente teve esses pontos fora da curva. Mas tudo que sobe muito também cai muito, né? A gente está perto dos fundos, não pode esquecer, né? O pessoal fica feliz demais. A gente está muito perto dos fundos, a tendência majoritária ainda é de baixa da maioria dos papéis, e essas pequenas altas que a gente está vendo aqui, elas podem se reverter rapidamente nesse cenário. Com certeza, é fé cega e pé atrás, né? Então o stop tem que estar sempre colocado lá, porque é o nosso ponto de fuga sempre, né? Deixa eu dar uma olhada em mais um papel aqui, é o pedido aí do Guilherme, pedindo para dar uma olhada em Kroton, né? Olha só, Kroton está aqui respeitando uma espécie de triângulo, né? A gente tem aí muito claramente essa figura montada no gráfico e ela está chegando perto do ponto de cima desse triângulo. Ou seja, é muito difícil a gente iniciar a operação quando o preço está trabalhando dentro de uma figura, né? Os alvos geralmente são pequenos, os stops a maior parte das vezes são grandes. Então, até o rompimento ou dessa região para compra e claro, ou dessa região para venda, eu não vejo operação em Kroton não, tá? E depois o pedido aí do Luiz, que é exatamente MRV. MRV, bom, para quem comprou no rompimento, assim como a gente gosta aí, assim como a gente comprou o Equatorial, ela está indo muito bem, já é aí inclusive um momento aí de pensar em mudança de stop quem sabe aí, eu acho que pode usar até uma regra que eu gosto muito, que tem muito a ver com gerenciamento de risco e pouco com análise técnica, que é uma regra que eu chamo de regra dos 3%. Com essa dificuldade nossa de encontrar tendência por muito tempo no gráfico diário, quando o preço sobe a 3% e fecha a 3% acima do meu preço de compra, eu costumo mudar o meu stop para 3% abaixo do fechamento, né? Então, no caso de MRV, já está aí com ganho de quase 8%, deixa 3 na mesa, bota 5 no bolso e vê o que dá. Se ela subir mais, você vai alterando o stop e garantindo mais no bolso. E se ela descer, ela te tira parte do que tinha dado e aí tá tudo certo, tá ok? Móvel. Então o stop móvel, aí 3% abaixo do preço de fechamento, acho que já é o suficiente. Legal. Carlos, vamos continuar nessa vibe de banco? Vamos dar uma olhada em Tube aí? Vamos. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. A gente tinha no Itaú também um pessimismo que até vinha do gráfico semanal, que apontava lá para casa dos R$23, né? A gente teve o Itaú batendo no 22,30, e aí com esse retorno a gente montou uma resistência no 25 e 24, e ontem fechou no 25 e 25, né? Então a gente teve o capricho de fechar em 1 centavo acima da máxima que ele tinha feito no dia mais volátil aí dos últimos dias, o Itaú, tá? Eu costumo dizer quando ele termina assim 1 centavo acima da resistência, que na verdade ele está cravado na resistência. Seria um empate, não seria um rompimento. A gente precisaria ver hoje se ele continua esse movimento, se ele fecha acima do 25 e 24 de novo. Se ele fizer isso, ele abre uma projeção para vir aqui em cima nos 27,10. Então você tem um bom alvo aí para cima. Tem um bom alvo aqui para cima, exatamente. A gente vai ter aí mais de 7% de alta, né? Claro que se ele fechar perto dos 25 e 25, se ele fechar um pouco mais para cima, ele vai comendo um pedaço da projeção, mas tem um alvo bom. E aqui, se der essa operação, né, se ele fechar de novo acima dos 25 e 24, a gente teria um stop na casa dos 24,10, portanto, tem uma operação inteira bem montadinha aqui. O 27,10 nada mais é do que o meio de uma região de indefinição que ele já trabalhou há muito tempo, então ele teria força para chegar até aqui, não é nada além do que ele já fez aqui no passado recente, mas depende realmente do pregão de hoje para a gente fechar acima do 25 e 24 e confirmar isso aí. Legal.
Bom, deixa eu responder aqui a pergunta sobre RADL3. O Otacílio está perguntando se ela vai continuar subindo. Isso a gente nunca consegue saber, né? Mas é sempre melhor seguir a tendência. Seguir tendência é sempre melhor do que tentar achar onde está topo e fundo. E como a tendência de RADL é de alta, né, é natural que a gente fale que sim, existe uma probabilidade muito maior dela continuar subindo. É um ativo muito bonito, tá? Então, para quem está comprado, a única cuidado é ir mudando o stop, né? Ele hoje está aqui a 42,40 ou abaixo de 42,40. É um ponto aqui, um fundo importante. E a partir do rompimento foi possível ficar comprado. Vamos torcer para que ela não pare de subir e que feche a semana muito melhor do que está agora, tá? Aqui também dá para usar a mesma estratégia e trabalhando com stop sempre 3% abaixo do fechamento. Para quem comprou nesse ponto, já dá para começar a trabalhar com isso. E eu queria falar também, oh meu Deus, agora, de Ambev, a Ambev 3. Ambev 3 é um ativo bem difícil aqui de se trabalhar, tá? Bota difícil nisso. Tem ativo que eu falo sempre, aliás, quem fala isso é o Fernando Góes, analista da Clear Corretora. Ele fala que tem ativo que é para a gente comprar, tem ativo que é para a gente vender. Não, tem hora que é para a gente comprar, tem hora que é para a gente vender e tem hora que é para ir pescar, porque não tem nada para se fazer, né? Tem muito ativo para comprar, hoje no gráfico de 60, daqui a pouco vai ter alguns ativos para vender no gráfico diário, mas em Ambev o melhor a fazer é ir pescar, né? Porque é um gráfico bem difícil. Quando você tem um rompimento de topo e depois o preço desce e rompe fundo, fica tudo esquisito. E é pior do que aquele coisa que não se mexe, porque pelo menos quando não se mexe o risco é pequeno, aqui os riscos são grandes. Ela dá sinal falso de stop máximo, né? Exatamente. É complicado. Então eu não vejo operação aqui em Ambev. Realmente para Ambev eu prefiro aí usar a terceira opção, que é ir pescar. Ficou faltando um banco para falar, né? Ficou faltando o Banco do Brasil, né? Então vamos falar um pouco dele. Vamos, que ela está num gráfico bem legal. Aqui o meu grafiquinho. A gente tem aqui no Banco do Brasil, aqui, tem um né? triângulo. O Banco do Brasil, eu gosto muito de olhar esse papel aqui junto com o Ibovespa, porque ele tinha uma linha de tendência, né, do Fibonacci, então foi uma linha de tendência do 61,8%, não foi nenhuma linha de tendência montada por preço mesmo, e que foi totalmente respeitada aqui. Quando o Ibovespa estava tentando romper para cima lá, ele estava segurando, né? O Banco do Brasil vinha segurando nessa linha aqui e sendo achatado para baixo, dando toda aquele ponto de força do Ibovespa estava sendo mostrado aqui no Banco do Brasil. Ontem ele rompeu, né, aqui essa linha de tendência, mas ao mesmo tempo que ele rompeu a linha de tendência, ele parou na borda do triângulo. A gente tem um triângulo menor aqui dentro dessa indefinição das últimas semanas, tá? E aqui, se, né, ele continuar subindo, a gente vai ver hoje, né, se a Bovespa vai ter força para continuar o movimento de ontem. Difícil, mas se tiver, continuar subindo aqui, a gente tem um horizonte curto, mais ou menos naquela linha que eu tinha falado agora há pouco, que a gente pode ter uma queda em breve, né, se esse movimento perdurar, porque as volatilidades estão muito altas. A gente tem um sinal que pode virar uma compra aqui no Banco do Brasil, se romper essa linha verde aqui no fechamento, tá? Não rompeu. Importante dizer que ontem, mesmo com as altas todas, ela está embaixo da linha verde. Se ela romper, ela tem uma projeção aqui para o 14,67. Então ela tem uma projeção bem definida, uma figura bem definida, um ponto de entrada bem definido, que vai ser o fechamento aqui, né? Um target de 6% mais ou menos, dependendo da onde ela fechar, se romper. Mas se não romper, se ela ficar aqui dentro dessa região do triângulo, a gente pode também ter uma leitura, que eu gosto muito de fazer, que o próprio mercado, né, o Ibov, também vai ter um pouco de dificuldade de evoluir, né? Então eu gosto de fazer essa correlação aí do Banco do Brasil junto com o Ibovespa. Legal, muito bom. E Carlos, para quem quiser entender um pouco mais sobre a plataforma, você está fazendo algumas palestras dentro da sala da Arena do Investidor, é isso? Isso, estou fazendo palestras semanais agora, terça-feira, né, às 6 da tarde. Então, se você é cliente da XP, você pode entrar e assistir gratuitamente, né, as palestras, os treinamentos. E é para falar da plataforma, para tirar dúvida, para explicar como é que funciona, né? Eventualmente a gente pode até analisar algum gráfico com vistas de explicar como é que funciona mais a ferramenta, mas para o pessoal entender direitinho, principalmente essa parte que está envolvendo um roteamento de ordens, né, que é a parte que a plataforma pode ficar conectada automática para mandar as ordens, e para configurar isso precisa entender um pouquinho melhor como é que a plataforma em si funciona. Legal, então todo mundo aqui já sabe como entrar na Arena do Investidor, todo dia a gente explica aqui para o pessoal. Então fica o convite para hoje, 6 da tarde, para assistir lá mais uma apresentação mostrando aí o funcionamento da plataforma. Estarei lá.
Beleza, pessoal, desejo a todos um excelente pregão. Carlos, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, em mais um Bom Dia Mercado. Pessoal, até lá. Tchau.